Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Viva em Cristo. Eu sou o pastor Jonas Sérvio e quero nessa hora te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que haja a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, que o Senhor nessa hora esteja te abençoando poderosamente, para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Amém? Desde já, eu quero te agradecer pela tua audiência, tá? O meu muito obrigado, que o Senhor esteja, mais uma vez, te abençoando, ok? Eu não tenho como retribuir, mas o dono da obra tem. O Senhor da Seara, esse traz a retribuição necessária a cada um, ok? Mas o meu muito obrigado fica registrado aqui, tá? Que esses momentos aí, esses minutos, esses breves 30 minutos aí que nós temos para conversar um pouco, para discorrer um pouco sobre a palavra do Senhor, seja edificante, tanto para a minha quanto para a sua vida, ok? Bom, deixa eu convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões ali na Igreja Viva em Cristo. Sexta-feira às 17h30 é a sexta-feira da vitória. O Senhor tem libertado vidas, o Senhor tem curado enfermos, o Senhor tem aberto portas. Tem coisas que para mim não dá, para você não dá, mas para o Senhor dá, porque Ele é o Todo-Poderoso. E sobretudo a sua palavra, que é gloriosa, que é poderosa, que é maravilhosa. Então sexta-feira às 19h30 eu te convido a estar conosco na Sexta-feira da Vitória. Aos domingos eu começo 15 minutinhos mais cedo, às 19h15, louvor, adoração, busca do Espírito Santo de Deus e a poderosa Palavra do Senhor, ok? Sexta às 19h30, domingos às 19h15, Rua Carlos Alberto Braune, número 29 é o nosso endereço, Rua Carlos Alberto Braune, número 29, terminando ali a Monte Líbano. Quando você começa a subir para o bairro das Brownies, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Ministério apertadinho, pequeno, mas cheio da presença do Senhor. Pastor Jonas Sérvio está ali para te receber, juntamente com uma equipe de obreiros, com os irmãos e irmãs abençoados da Igreja Viva em Cristo, juntamente com a minha esposa Cíntia e o meu filho Estevão. Nós queremos te receber, você e sua família, para juntos buscarmos, engrandecermos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Deixa eu ler a palavra do Senhor. Eu separei um texto aqui bem apropriado para a edição de hoje e nós estaremos lendo o Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 12, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Somente esse versículo. E Jesus, vou ler de novo, e Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor esteja, que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo aos nossos corações, a minha vida, a sua vida, aquilo que nós necessitamos e não apenas aquilo que estamos querendo ouvir, ok? Bom, você que me assiste, Jesus estava aqui numa discussão, por assim dizer, com os saduceus. Os saduceus eram uma ramificação do judaísmo, né? Existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos, não é isso? Existia, né? O judaísmo
as suas ramificações na antiguidade, não é? Os zelotes, os herodianos, os fariseus, os saduceus, os essênios, todos eles pertenciam ao judaísmo, mas era alguma ramificação, uns mais extremados, outros mais centrados na lei de Deus, né? Traçando um paralelo, nos dias de hoje também existem, né, várias ramificações, por assim dizer, do cristianismo, ou outras ramificações de outras religiões, não é? Então Jesus estava numa discussão com os saduceus, e os saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam que os anjos pudessem existir, ou seja, eles não acreditavam na dimensão espiritual transcendente a essa dimensão natural que nós vivemos hoje, por assim dizer. E o Senhor Jesus aponta a causa do erro daqueles homens. Eram pessoas religiosas, pessoas, de certa forma, estudadas naquilo que eles se propuseram a estudar, mas faltava algo primordial para que o seu entendimento fosse aberto acerca do reino de Deus. Conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus. E Jesus disse que o motivo do erro deles estarem acreditando de uma forma equivocada em Deus era justamente o não conhecer as Escrituras, o não conhecer o poder de Deus. E nós, pegando, né, um gancho nessa declaração de Jesus e traçando um paralelo analógico para os dias atuais, né, quantas são as pessoas que estão às vezes no erro, ou que praticam o erro, ou que vivem no erro, ou erram sem querer, porque às vezes nós erramos querendo acertar. E o motivo é qual? Por não conhecermos as Escrituras, por não conhecermos o poder de Deus. É imperativo que nós tenhamos o conhecimento das Escrituras, porque quando nós temos o conhecimento das Escrituras, não é que você vai deixar de errar, porque todo ser humano vai errar sempre, enquanto ele estiver na condição de ser humano. Ele não vai deixar de errar. A coisa mais fácil para o ser humano fazer é errar, é tropeçar. Mas quando nós voltamos para a palavra, voltamos para as Escrituras, agimos de acordo com o que a palavra do Senhor diz para mim, para você, nós certamente não vamos errar em algumas áreas que nós estávamos errando antes. Certamente nós não vamos errar em algumas áreas que nós erramos no passado, erramos anteriormente. Por quê? Porque agora nós temos o conhecimento das Escrituras. As Escrituras nos apontam que existe esse mundo físico, mas também existe o mundo espiritual, o mundo transcendente, por assim dizer, né? Mundo, no sentido da palavra, né? Genérico da palavra, transcendental. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não é físico, Deus é espírito. Ou seja, se Deus é espírito e existe o reino de Deus, significa que Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Então, se existe o reino físico e existe o reino de Deus, significa que existe, né, um reino, por assim dizer, espiritual e um reino material, um mundo material. Existe o transcendental e existe o físico. Nós estamos aqui nesse plano físico, mas existe algo mais elevado, que é chamado reino de Deus, a presença de Deus, o paraíso de Deus, né? No sentido popular, o céu, né? A habitação de Deus. Então,
mas é preciso que nós tenhamos entendimento da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos aponta, né, que diz que o céu existe, né, o reino de Deus existe, mas diz também que o inferno existe. Diz que a salvação ela é possível, mas diz também que a condenação ela é possível. Diz que a vida de bonança na presença de Deus, a eternidade, é uma realidade, e diz também que o contrário disso, uma vida eterna de tormento, também é uma realidade. A Bíblia nos mostra isso, a palavra do Senhor nos orienta dessa forma. As Escrituras nos apontam exatamente isso. Então, mas é através, né, do conhecimento, é através do querer conhecer melhor as Escrituras que nós passamos a entender o reino de Deus, nós passamos a entender a pessoa de Deus, nós passamos a entender o relacionamento de Cristo com o homem, o relacionamento de Deus Pai com o homem, o relacionamento do seu Santo Espírito com o homem, o relacionamento da igreja, né, com as pessoas, o relacionamento dos irmãos em Cristo, dentro do chamado corpo de Cristo, que é a igreja, é através da sua palavra. E Jesus falou com aqueles homens, com os saduceus, que o erro deles acontecia simplesmente por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles dispensavam as coisas espirituais, dispensavam um conhecimento elevado, né? A gnosis, né? O espiritual da situação. Eles simplesmente rejeitavam, e nós não podemos rejeitar aquilo que a palavra de Deus diz que é uma realidade. Nós não podemos rejeitar. Se a palavra de Deus diz que é uma realidade, aquilo é uma realidade para as nossas vidas. E é assim que Deus ele nos orienta através da sua palavra. Conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras, para conhecer o poder de Deus, é preciso conhecer as Escrituras. É através das Escrituras que nós temos o conhecimento do poder de Deus, né? E, com todo respeito, não me entenda mal, não brigue comigo, mas a gente vê muita gente querer ser cheia do poder de Deus sem conhecer, sem procurar, querer saber da sua palavra. E Deus ele não trabalha na contramão. Deus ele trabalha de forma ordenada. Ordenada e não desordenada. Ok? Deus trabalha de uma maneira ordenada. Não adianta nada querer muito poder de Deus e não conhecer nada da sua palavra. Porque primeiro nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus não atropelou, Jesus não inverteu a sua fala. Escrituras e o poder de Deus. Às vezes nós erramos porque nós só queremos o poder de Deus, nós queremos ser cheios, queremos mais e queremos ter uma experiência com Deus, mas não queremos saber da sua palavra. Eu quero mais de Deus, eu quero, não é errado. Deus ele diz isso, né? A vontade de Deus é que os seus filhos sejam repletos da sua graça, da sua bondade, não é? Do seu poder, por assim dizer. Mas também é da vontade de Deus que os seus filhos estejam cheios da sua palavra, que Jesus falou assim para os discípulos: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres ao meu Pai e Ele vos concederá. A palavra do Senhor. Ok? Então, é preciso que a palavra do Senhor esteja na nossa vida. Antes de buscar só o poder de Deus, busque a palavra, oriente-se na palavra. Aí você vai ter como, né, a via de acesso ao poder de Deus.
Ah, pastor Jonas, eu queria uma experiência com Deus tremenda, maravilhosa. Ok, não é errado. Mas você já quis ter uma experiência tremenda, maravilhosa com a palavra do Senhor? De ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, frequentar os cultos de ensino para aprender a palavra de Deus, para não ser enganado por qualquer vento de doutrina, para não ser surpreendido com falsos ensinos fora da palavra do Senhor, não é? Eu quero o poder de Deus, mas eu não quero a palavra. Eu quero a palavra de Deus, porque eu quero experimentar o poder de Deus. Eu quero crer naquilo que a palavra diz. Porque eu preciso crer naquilo que a palavra diz. A palavra diz que eu sou, eu sou. A palavra diz que eu vou, eu vou. A palavra diz que eu posso, eu posso. A palavra diz que eu não posso, eu não posso. A palavra diz que eu não sou, eu não sou. E a palavra diz que eu não vou, eu não vou. E nós começamos a viver no centro da vontade de Deus. E com certeza, aí sim Deus se manifesta na nossa vida com o seu poder. Nós só não podemos inverter a mão. Deus nunca inverteu a mão. Deus nunca falou de baixo para cima. Deus sempre falou de cima para baixo. Deus trabalha dessa maneira. Quero muito poder, mas não quero a palavra. A gente precisa andar equilibrado. Não é isso? Nada contra, né, o poder de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando contra o poder de Deus. Eu estou falando o homem que só busca o poder de Deus e rejeita a palavra do Senhor. Porque não adianta nada eu querer muito o poder de Deus e dever os outros e não pagar. É uma realidade. Não adianta eu querer muito o poder de Deus e dar uma surra nos meus filhos. Não adianta. Não é? Querer muito o poder de Deus e dar mau testemunho. Mas aí, através da palavra, que eu vou entender o meu relacionamento com o filho, o meu relacionamento com aquele que eu comprei, o meu relacionamento diante da sociedade, diante das pessoas, diante do corpo de Cristo, com relação ao meu testemunho. Aí sim, eu começo a entender essas coisas e com certeza Deus se agrada disso. E você vai orar e eu vou orar e Deus vai responder a nossa oração. E isso vale para você e para mim. Isso é lá e cá. Eu não sou nenhum super poderoso, nenhum super crente. Tira isso da sua cabeça. Super crente não existe, super poderoso não existe. O poder não está em quem aqui embaixo, o poder vem de Deus. É Deus que faz. Não tem ninguém cheio de poder, coisa nenhuma, humanamente falando. É Deus que concede aos seus, aqueles que o buscam, conhecendo as Escrituras, conhecendo o poder de Deus, crendo, temendo ao Senhor, observando a sua palavra, orando, praticando a palavra, sendo o corpo de Cristo, fazendo parte, né, do corpo de Cristo. Ok? Deus ele abençoa, Deus ele cura, Deus ele se manifesta, mas é preciso que nós venhamos a buscá-lo. Que não adianta, às vezes, meramente nós declararmos: ah, mas eu creio em Deus, eu também creio. Todo mundo crê. Sai perguntando na rua quem crê e quem não crê. Eu vou te dizer uma coisa, 99% das pessoas vai falar que acredita em Deus. Mas isso não muda. Falar que acredita em Deus não muda a vida de ninguém. É preciso acreditar e buscá-lo através da sua palavra, conhecê-lo, porque só tem um jeito de conhecer a Deus, é através da palavra dele. Não tem outro jeito. Nós só conhecemos o Deus da palavra através da palavra de Deus. Aí nós cremos em Deus, pela sua palavra nós sabemos como ele se relaciona conosco, como nós devemos colocar diante dele,
Nós sabemos a obra de Cristo em prol das nossas vidas sobre a cruz do Calvário para nos livrar da condenação eterna, o preço que o Senhor Jesus pagou, quitou a nossa dívida diante de Deus, a nossa dívida era com Deus. Jesus pagou a dívida do homem para o Senhor nosso Deus, não foi para Satanás. A dívida do homem nunca foi com o diabo, a dívida do homem ela foi com Deus. Por isso que Jesus pagou o preço na cruz. A dívida era de pecado diante de Deus, e o que separa o homem de Deus é a transgressão. Jesus agora paga o preço sobre a cruz do Calvário, tanto que ele declara em João 19,30, Pai, está pago, está consumado. Ali Jesus quitou a dívida do homem que nele crê, que acredita na sua palavra, no seu poder, por assim dizer. Jesus quita ali a dívida do homem e o coloca livre, justificado na presença do Pai. Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus. Aquilo tudo que nos condenava, Jesus removeu sobre a cruz do Calvário. Por que eu sei disso? Porque a palavra me diz assim. Lembra que eu comecei falando que Jesus repreendeu os fariseus dizendo, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas pessoas, não é? Sequer às vezes sabem que o nosso preço foi pago diante de Deus. Nós éramos separados de Deus, agora nós precisávamos sermos novamente ligados ou religados ao Senhor, nosso Deus. E o único jeito que teve de ligar o homem pecador a Deus Santo foi o seu Filho, tomando a forma de homem e morrendo por cada um de nós, para nos dar a salvação. Então Jesus foi para a cruz como Cordeiro Imaculado, Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, ou seja, Jesus é a passagem, né? A morte não nos toca, porque Jesus, ele nos justificou diante de Deus. Eu digo morte eterna, né? A segunda morte, ela não tem mais efeito sobre a vida daqueles que entregaram sua vida para Jesus, porque o preço já foi pago. O sacrifício foi cruento, ou seja, foi de sangue sobre a cruz do Calvário. Deus, quando olha para a nossa vida, Ele não vê mais simplesmente a pessoa pecadora, Ele vê o sangue do Filho sobre a vida daquela pessoa. Como é que eu sei disso? Pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. O que eu estou falando para você é o que está na palavra. Lembra que eu disse antes, Jesus repreendeu os saduceus dizendo, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para que o poder de Deus, o dínamos de Deus, esteja presente nas nossas vidas. Eu não estou falando poder de Deus com relação a você dar choque nas pessoas e você fazer assim e sair raio da sua mão, não é isso. Eu estou falando poder de Deus, da graça de Deus poderosa nas nossas vidas, da bondade de Deus, né? De você poder orar e Deus responder a tua oração, de você poder orar e Deus curar o enfermo e libertar o cativo e abençoar aquela pessoa que você tem orado e o sobrenatural de Deus acontecer na vida daqueles que você intercede ou até na tua própria vida e na minha também, por que não dizer? Esse é o poder de Deus. Mas vem através do conhecimento das Escrituras do Senhor. Pela palavra de Deus, eu sempre digo isso lá na Igreja Viva em Cristo. Pela palavra de Deus não tem como dar errado. Dá errado quando a gente faz por nós mesmos. Dá errado quando a gente faz aquilo que dá na cabeça da gente, meramente da nossa mente humana. Agora, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus agiu dentro da palavra. Ele cumpriu as Escrituras. Por isso ela não tem como dar errado. Por que a minha salvação e a sua, ela foi completa? Porque Jesus cumpriu a palavra de Deus. E pela palavra de Deus não tem como dar errado. Busca a Deus pela sua palavra, aprenda a palavra dele. Oriente-se, né, com o teu líder
acerca da palavra, leia a palavra do Senhor. Você vai ver que coisa maravilhosa é meditar na palavra, é se entregar, né, aos cuidados, né, do Espírito Santo de Deus e deixar a palavra do Senhor falar ao nosso coração, e é algo maravilhoso. Lembra que Jesus disse aos saduceus, nós lemos o texto, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que isso não aconteça com você, nem aconteça comigo, que nós não erremos por falta de conhecimento da palavra do Senhor e nem do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, levante a cabeça, tem jeito sim. A palavra diz que tem jeito. A palavra diz que tem cura. A palavra diz que tem solução. A palavra diz que tem resposta. A palavra diz que tem sobrenatural. A palavra me orienta dessa forma. É assim que eu creio, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Puxa vida, a hora já passou. Eu tenho que encerrar essa mensagem. Mas se você quiser, eu não sou grande pregador, não. Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas se você quiser, uma hora na Igreja Vive em Cristo, ver uma pregação do pastor Jonas na íntegra, vai lá, sexta-feira às 19h30, sexta-feira da Vitória, domingo às 19h15, você vai ser ministrado pela palavra, eu também, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos conhecer a palavra e o poder de Deus. E ela vai permitir que nós não venhamos a errar naquilo que nós já erramos. Nós vamos acertar, sempre acertando o alvo. Pecado é errar o alvo. Que o Senhor nos ajude a acertar o alvo a cada dia na nossa caminhada. Amém? E mais uma vez, eu te faço o convite. Sexta às 19h30, sexta-feira da Vitória. Domingo às 19h15, a louvor, adoração, poderosa palavra do Senhor, busca do Espírito Santo de Deus. Rua Carlos Alberto Braune, número 29. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a estar conosco. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos. Muito obrigado pela tua palavra. É pela tua palavra, Senhor, que o Senhor faz com que nós não erremos, nós não tropecemos, ó Pai. É a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme o salmista disse. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a esclarecer pelo teu Espírito a tua palavra no coração dos telespectadores, ó Deus. Que o Senhor venha abençoá-los, curar o enfermo, colocar de pé o que está prostrado, abençoar, meu Deus, o que crê, e aquele que entrega a sua vida para ti, que o Senhor possa fazer uma grande obra. Que o Senhor venha colocar essa família nas tuas mãos, ó Pai, abençoar, meu Senhor, essa casa, abençoar os filhos, o esposo, a esposa, os parentes. Que o Senhor possa, Senhor, passar de uma vez por todas a pandemia, repreender, Senhor, toda a calamidade, Senhor, natural, Senhor, que possa vir, ó Deus, que o Senhor possa repreender, porque o Senhor tem força, poder sobre a natureza. Por isso nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as autoridades constituídas, a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus de perto, meu Senhor. O Senhor habita, Senhor, com contrito e humilde de coração. Por isso eu te agradeço. Nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Ok? Pastor Jonas Serra vai ficando por aqui. Até uma outra oportunidade. Se assim o Senhor nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.